Olá, bem-vindos ao canal Evangelizando com Maria. Se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações e toque no sininho para receber as notificações. Nossa Senhora te abençoe. Olá, meus irmãos. Hoje eu quero falar com todos vocês a respeito das profecias de Nossa Senhora de La Salette. Apareceu a duas crianças lá na França, no século XIX, em meados do dia 19 de setembro de 1846. O nome das crianças era Maximino Girialdi e Melania Calvaldi. Em Séry, na França, Nossa Senhora apareceu a essas duas crianças quando eles estavam pastoreando as vacas nos arredores do lugarejo de La Salette. Então, meus irmãos, eu quero falar a respeito do segredo e das profecias de Nossa Senhora de La Salette aos tempos atuais. Coisas que já aconteceram em relação a essa profecia e coisas que estão acontecendo hoje, atualmente, nesse mundo atual, nesse mundo que vivemos. A Santíssima Virgem, dirigindo-se às duas crianças, falou-me e deu-me um segredo em francês, um relato da vidente Melania. E ela disse o segredo completo. E Nossa Senhora pediu a Melania, uma das videntes, que ela poderia publicar esses segredos, a qual irei falar para vocês agora, a partir do ano de 1858. Então vai o segredo de Nossa Senhora de La Salette. Os sacerdotes, ministros do meu filho, os sacerdotes, por sua má vida, por suas irreverências e sua impiedade em celebrar os santos mistérios, por amor do dinheiro, das honras e dos prazeres, os sacerdotes tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os padres pedem vingança, e esta está suspensa sobre as suas cabeças. Desgraçados dos padres e das pessoas consagradas a Deus, as quais, por suas infidelidades e sua má vida, crucificam novamente o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e chamam a vingança, e ela está às suas portas, pois não se encontra ninguém para implorar a misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Pai Eterno em favor do mundo. Deus vai golpear de um modo sem precedentes. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém se poderá esquivar a tantos males reunidos. Os chefes, os guias do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se estrelas errantes que o velho demônio arrastará com a sua cauda para fazê-los perecer. Deus permitirá a antiga serpente por divisões entre os governantes, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus
abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está às vésperas dos mais terríveis flagelos e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859, mas que ele seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor, eu estarei com ele. Que ele desconfie de Napoleão, o coração deste é duplo, e quando quiser ser ao mesmo tempo Papa, o imperador, logo Deus se afastará dele, e ele é aquela guia que, desejando sempre se elevar, cairá sobre a espada da qual se queria servir para obrigar os povos a se fazer elevar. A Itália será punida por ambição, querendo sacudir o jugo do Senhor dos senhores. Também ela será entregue à guerra. O sangue correrá de todos os lados. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes, os religiosos, serão expulsos. Os fará morrer e morrer de uma morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número de sacerdotes e de religiosos que se separarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até mesmo bispos. Que o Papa se mantenha alerta contra os autores de milagres, pois chegou o tempo em que os mais espantosos prodígios se farão sobre a terra e nos ares. No ano de 1864, Lúcifer, com um grande número de demônios, serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Os cegará de uma tal maneira que, a não ser por uma graça especial, essas pessoas tomarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros se multiplicarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal por tudo o que respeita ao serviço de Deus. Eles terão um poder muito grande sobre a natureza. Haverá igrejas para servir a esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar para o outro por esses espíritos malignos, e mesmo sacerdotes, porque estes não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. Far-se-á ressuscitar mortos e justos, isto é, esses mortos tomarão a forma das almas justas que tinham vivido na terra. A fim de seduzir melhor os homens, estes autodenominados mortos ressuscitados, que não serão outra coisa que o demônio debaixo dessas figuras, pregarão um outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu e mesmo a das almas dos condenados. Todas essas almas parecerão como unidas a seus corpos. Haverá em todos os lugares prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se extinguiu e a luz falsa ilumina o mundo. Desgraçado dos príncipes da igreja, que não se ocuparão senão com amontoar riquezas sobre riquezas, salvaguardar a sua autoridade e dominá-lo com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer.
porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Estando esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá guiar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcadas aos pés. Não se verá senão homicídio, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor da pátria nem da família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poderem prejudicá-lo nos seus dias, mas nem ele nem o seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governos civis terão todos um mesmo desígnio, que será o de abolir e de fazer desaparecer qualquer princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda sorte de vícios. No ano de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos, nos conventos apodrecerão as flores da igreja, e o demônio tornar-se-á como um rei dos corações. Aqueles que estão à frente das comunidades religiosas, tomem cuidado com as pessoas que eles devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor dos prazeres carnais se espalharão por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas, o francês bater-se-á com o francês, o italiano com o italiano. Em seguida haverá uma guerra geral que será espantosa. Por algum tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é mais conhecido. Os maus ostentarão toda a sua malícia, matar-se-á em mútua carnificina até nas casas. Ao primeiro golpe de sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens penetram a abóbada do céu. Paris será incendiada e Marselha submergida. Muitas grandes cidades serão abaladas e soterradas por terremotos. Acharão que tudo está perdido. Não se verão não ser homicídios, não se ouvirão senão ruído de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. As suas preces, a sua penitência e as suas lágrimas subirão até o céu. E todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, como também a minha ajuda e a minha intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de justiça e de sua grande misericórdia para com os justos, ordenará aos seus anjos que todos os seus inimigos sejam mortos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então se fará a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte e humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade
entre os obreiros de Jesus Cristo, e os homens viverão no temor de Deus. Não será longa essa paz entre os homens. 25 anos de abundantes colheitas lhe farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os sofrimentos que ocorrem sobre a terra. Um precursor do Anticristo, com as suas tropas de muitas nações, combaterão contra o verdadeiro Cristo, o único e Salvador do mundo. Ele espalhará muito sangue e quererá aniquilar o culto de Deus para fazer-se considerar como um Deus. A terra será golpeada com toda espécie de pragas, além da peste e da fome que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra, que será então feita pelos 10 reis do Anticristo, os quais terão o mesmo desígnio e serão os únicos que governarão o mundo. Antes que aconteça isso, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará senão em se divertir. Os maus entregar-se-ão a toda sorte de pecados, mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes as almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei com elas até que cheguem à plenitude da idade. A natureza exige vingança para os homens. Ela freme de espanto na expectativa do que deve suceder à terra, manchada de crimes. Tremei, terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo, e que no interior vos adorais a vós mesmos. Tremei, pois Deus vai abandonar-vos ao seu inimigo, porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos não são as mais casas de Deus, mas as pastagens dos Asmodeu e dos seus. Será durante esse tempo que nascerá o Anticristo, de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem que terá comunicação com a antiga serpente, o mestre da impureza. Seu pai será qui poteste capere capiate. Quem puder entender, que entenda. Ao nascer, ele vomitará blasfêmias, terá os dentes numa palavra, será o demônio encarnado, lançará gritos terrificantes, fará prodígios, não se alimentará senão de impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam demônios, encarnados como ele, serão filhos do mal. Com 12 anos serão celebrados pelas brilhantes vitórias que obterão em breve. Cada um deles estará à frente de exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações serão mudadas, a terra não produzirá senão maus frutos, os astros perderão os seus movimentos regulares, a lua não refletirá senão uma luz avermelhada, a água e o fogo causarão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos, que farão tragar montanhas, cidades, etc. Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do Anticristo. Os demônios do ar farão com o Anticristo grandes prodígios sobre a terra e nos ares, e os homens perverter-se-ão cada vez mais. Deus terá cuidado de seus fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e nações terão conhecimento da verdade. Eu dirijo um apelo premente à terra. Chamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Convoco os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo para os meus filhos, meus verdadeiros devotos, os que se entregaram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que o levo, por assim dizer,
nos meus braços os que viveram do meu espírito. Enfim, chamo os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e deles mesmos, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É tempo que saiam e venham iluminar o mundo. Ide e mostrai-vos como, meus filhos queridos, eu estou convosco e em vós. Contanto que vossa fé seja luz, que vos ilumine nesses dias de desgraça, que vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número que consegue ver, pois eis o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação, mas eis Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus, eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Desgraçados dos habitantes da terra, haverá guerras sangrentas e fome, pestes e doenças contagiosas, haverá chuvas de granizo de terríveis animais, trovões que abalarão cidades, terremotos que tragarão países, ouvir-se-ão vozes nos ares, os homens baterão a cabeça contra os muros, chamarão a morte e por outro lado será o seu suplício. O sangue correrá de todos os lados. Quem poderá vencer se Deus não diminuir o tempo da prova? Pelo sangue, pelas lágrimas e prece dos justos, Deus se deixará abrandar. Enoque e Elias serão assassinados. A Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será ferido do terror, e muitos se deixarão seduzir porque não adorarão o verdadeiro Cristo que vive entre eles. Chegou o tempo, o sol se escurece, somente a fé viverá. Eis o tempo, o abismo se abre. Eis o Rei dos Reis das Trevas, eis a besta com os seus súditos, dizendo-se o Salvador do mundo. Elevar-se-á com orgulho nos ares para ir até o céu. Ele será sufocado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá então, e a terra, que durante 3 dias estará em evoluções contínuas, abrirá o seu seio cheio de fogo. Ele será submergido, com todos os seus, no abismo eterno do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens. E tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Então, meus irmãos, fica aí esta profecia fantástica de Nossa Senhora de La Salete. Essa profecia, meus irmãos, foi dita de Nossa Senhora para esses videntes, essas 2 crianças, Maximino Girialdi e Melânia Calvati. Esses 2 pastorinhos que estavam pastoreando as vacas de La Salete, da região de La Salete, no ano de 1846, em meados do dia 19 de setembro. Para vocês verem essa profecia, esses segredos de Nossa Senhora, dita a 2 crianças, esse segredo dita de uma forma milagrosamente fantástica. É um segredo muito grande, né? Segredos que já aconteceram e que vocês forem ver realmente os detalhes destes segredos, vocês vão ver que coincide com muita coisa que estamos vivendo neste mundo atual.
Então, meus irmãos, eu quero rezar para que Nossa Senhora abençoe o mundo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja espalhado por todo o mundo, pelos séculos dos séculos. Que haja paz entre os homens e Deus. Que Nossa Senhora nos abençoe hoje e sempre. Então peço que todos rezem uma Ave Maria junto comigo para Nossa Senhora de La Salete. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, obrigado por assistir este vídeo e escutar este áudio maravilhoso, que é uma profecia de Nossa Senhora. Não esqueçam, curtam, compartilhe, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe com mais irmãos para que essa profecia maravilhosa de Nossa Senhora chegue aos bons ouvidos. Que Nossa Senhora nos abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito. Deus abençoe a todos. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe.